Olá, queridos, tudo bem? Sou Rubens Camargo e estamos de volta aqui para trazer uma palavra de bênção, de cura, de libertação, de renovo, de restauração para você. Importante, antes de começar a refletir aqui, hoje vamos falar a respeito de Eliseu. Compartilha, curte esse vídeo, espalha, manda para seus amigos, comente aí embaixo, tá bom? Nos ajude a divulgar a palavra do Senhor, a ser mensageiros da obra de Deus, tá bom? É muito importante a tua ajuda, o teu apoio, tá bom? 2 Reis, capítulo 13, verso 14, vamos lá. 2 Reis 13, a partir do verso 14. Vamos lá. Fique atento que eu tenho certeza que algo vai falar com você nesta noite, neste dia, nesta manhã, sei lá quando você está vendo, mas falará contigo, tá bom? Verso 14 até a parte A do verso 20, tá bom? Vamos lá. 2 Reis, isso mesmo, até a parte A do verso 20, tá bom? Diz assim o texto, deixa eu ler aqui. E Eliseu estava doente da sua doença de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse o rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco, e pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos dele, sobre as mãos do rei, e disse: abre a janela para o oriente, e abriu-a. Então disse Eliseu: atira, e atirou. A flecha do livramento do Senhor, disse Eliseu, flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. E disse mais: toma as flechas, e tomou-as. E disse o rei de Israel: fere a terra. E feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes deverias ter ferido, então feriria os sírios até os consumir. Porém agora somente 3 vezes ferirá os sírios. Verso 20, a parte A diz: depois morreu Eliseu e os sepultaram. Queridos, amados, eu tenho comigo uma frase que ela se aplica em qualquer âmbito da nossa vida, em qualquer aspecto, em qualquer área, não só emocional, mas ministerial, enfim. Não só casamento, mas é amplo. Qualquer área, esta verdade, ela deve ser aplicada, pode ser aplicada. Que verdade é essa? É a seguinte: a vida é feita de oportunidades. Vou repetir para você. A vida é feita de oportunidades. O seu futuro, o meu futuro, o futuro da sua família, o futuro do seu casamento, o futuro dos teus filhos, o futuro de todos nós está ligado diretamente à maneira como vamos lidar com as oportunidades que nos aparecem. A maneira na qual você vai encarar as oportunidades que Deus vai te encarar, é isso que vai determinar o seu futuro, não é? O seu futuro depende da forma de como você encara as oportunidades que hão de vir. Isso se aplica em qualquer âmbito, em qualquer área da minha vida. Uma outra coisa que precisamos ter em mente é que existem oportunidades que são corriqueiras, são comuns. Todos os dias elas vão bater em nossa porta. Existem oportunidades que todos os dias teremos ela, mas existem algumas oportunidades que são raras, que nem sempre aparecem para nós. Essas vêm de vez em quando e nós precisamos entender e aprender a aproveitar estas oportunidades. Porque elas podem mudar o rumo de nossas histórias, de nossa vida, do nosso casamento ou de nosso ministério.
Outra coisa que você tem que entender sobre oportunidade, preste muita atenção nisso, toda a oportunidade tem uma velocidade. Toda a oportunidade tem um tempo, tem uma velocidade. Ou você agarra ela, ou ela vai passar e você não vai ter como segurá-la, não vai aproveitá-la. Última coisa, antes de começar propriamente dito a aplicar o texto, tem que entender que existe uma diferença gigantesca entre oportunidade perdida e oportunidade mal aproveitada. Vou repetir, existe uma grande, enorme, gigantesca diferença entre oportunidade perdida e oportunidade mal aproveitada. Tem gente que confunde essas duas oportunidades. O que é uma oportunidade perdida? É aquela que você não teve nem condições de tentar. Um exemplo, uma vaga de emprego. Seu currículo preenche os requisitos necessários para a vaga, mas quando você chega lá, alguém já ocupou esta vaga. Você perdeu. É uma oportunidade perdida. E uma oportunidade perdida é igual aquele ônibus que você está no aguardo ali para passar. Quando você chega no ponto, ele já passou. Você perdeu por uma questão de tempo ou qualquer outra situação, mas você perdeu a oportunidade de pegar aquele ônibus. Oportunidade perdida é aquela que você não teve nem condições de tentar, você não teve nem possibilidades de tentar. Ok? Oportunidade mal aproveitada é aquela que veio, você entrou, você pegou, mas não desempenhou seu papel como deveria ter desempenhado. Entendeu? Vou repetir isso, presta atenção. Oportunidade mal aproveitada é aquela que você entra. Vou usar o exemplo do emprego novamente. Você chegou lá, seu currículo preenchia a vaga. Ok, perfeito, é bênção de Deus, os requisitos estão ok, você entrou no emprego, a porta ela abriu, mas quando você começou a trabalhar, você não desempenhou o papel como deveria e você perde o emprego. Isto não é oportunidade perdida, isto é oportunidade que foi mal aproveitada. Então não confunda isso, oportunidade perdida com oportunidade mal aproveitada, ok? Oportunidade Deus sempre dará. É aqui que é o X da questão. Deus, ele é um Deus de oportunidade. Ele sempre vai possibilitar uma oportunidade de você melhorar. Deus sempre te dará uma oportunidade de melhorar alguma coisa no seu casamento. Deus sempre te dará uma oportunidade de melhorar alguma coisa com seus filhos. Deus sempre dará uma oportunidade de melhorar alguma coisa em sua vida profissional. Deus sempre te dará uma oportunidade de mudar alguma coisa na sua vida ministerial. As oportunidades de Deus sempre hão de vir. Então, um conselho: saiba aproveitá-las da maneira correta, porque você nunca vai poder dizê-la que não teve oportunidade. Você apenas não soube aproveitá-la. Por que que eu estou dizendo isso? Porque o texto que nós lemos aqui mostra um camarada, mostra um cidadão que teve a oportunidade de mudar a história da família e da nação dele e simplesmente não soube aproveitar esta oportunidade. O camarada teve ali nas mãos a oportunidade de mudar a trajetória, a história da família dele e da nação dele, e ele não soube aproveitar essa oportunidade. Quem é esse camarada? Quem é esse irmão aí? Vocês leram aqui, é o rei Jeoás. Não confunda Jeoás com Joás, são diferentes. Joás, rei em Jerusalém, Jeoás, rei em Samaria. Para você entender a oportunidade que esse camarada está perdendo, presta atenção. Para você entender bem, Jeoás, esse rei, era filho de Jeoacás e neto de Jeú. Você sabe muito bem, Jeú foi o rei que exterminou toda a descendência de Acabe, a casa de Acabe. Só que Jeú, o rei desse cara, ele entrou em guerra contra a Síria e perdeu a guerra. Todos aqui sabem que a monarquia ela é hereditária. O pai morre, quem assume?
Naturalmente é o filho. Quem assumiu o filho depois de Jeoás? O filho dele, Jeoacás. E quando Jeoacás assumiu o trono, o mesmo inimigo que derrotou o pai dele, Jeú, se levanta contra ele, Ben-Hadad, o rei da Síria. E o que aconteceu? Jeoacás também perde a batalha para o povo da Síria. Quem é que vai assumir depois de Jeoacás? O filho dele, Jeoás. Agora, olha como Jeoás assumiu o trono. Olha que interessante. Eu vou ler aqui, capítulo 13, verso 7. Não deixou a Jeoacás. Está falando do povo da Síria. Depois da guerra, mais povo, senão 50 cavaleiros, 10 carros e 10.000 homens. Porquanto o rei da Síria havia os destruído e os feitos como pó trilhando os. Entenda. Esse camarada assume o trono no lugar do pai dele. E o exército que o pai dele está deixando para ele encarar a guerra são 50 cavaleiros, 10 carros e 10.000 homens. Sabe qual era o tamanho do exército da Síria? Mais de 150.000 homens. Agora, como que esse camarada, como que esse homem com 50 cavaleiros, 10 carros e 10.000 homens apenas vai vencer, vai encarar o mesmo inimigo que derrotou o pai e o avô dele? Quem olha para essa cena vê o quê? Vai acontecer aqui um replay, vai perder. O mesmo inimigo que derrotou o avô, que derrotou o pai, vai derrotar agora esse camarada. Porque se o avô e o pai, com exércitos muito maiores, não venceram, não vai ser esse garoto chamado Jeoás, que tem 50 cavaleiros, 10 carros e 10.000 homens, que vai vencer um exército de 150.000. Você tá entendendo isso? Já viu que tem gente que parece que a história se repete? A avó, o avô não viveram bem no casamento, o pai e a mãe não viveram bem no casamento, e você pensa, esse daí também não vai viver bem no casamento, vai se repetir a história. O cara, a família dele, ninguém conseguiu romper. Todos viveram sempre debaixo do jugo ali de algum vício, de algo que travava a família. Aí passa de pai para filho, de filho para neto, e você diz, vai repetir a história. Só que aqui nesse texto, Deus vai dar uma oportunidade para esse rei vencer o inimigo que o pai não venceu e que o avô não venceu. E sabe qual é a palavra que eu quero colocar no seu coração nessa noite, nesse dia, nesse momento? Deus está falando, estou lhe dando uma oportunidade. Eu estou lhe dando uma oportunidade de chegar em um outro nível de que quem veio antes de você não conseguiu chegar. Não é porque o seu avô não foi feliz que você não vai ser. Não é porque os seus pais não foram felizes que você não será. Deus trouxe gente para ver esse vídeo, para assistir isso, para que você escute. Eu vou te dar uma oportunidade de mudar o rumo dessa história. Deus vai te dar a oportunidade. Não é porque sua avó ou seu pai foram felizes nos seus casamentos que você também vai ser. Deus está te dando a oportunidade de mudar essa história. Não é porque os seus irmãos não conseguiram que você não vai conseguir. Deus, Ele é Deus de oportunidades. Você está entendendo isso? Escute, entenda isso. Pode ser que ele até pensou, puxa, o meu avô não venceu. O meu pai muito menos, não venceu também. Eu tenho 50 cavaleiros, 10 carros e 10.000 homens. Eu também não tenho condições de vencer, a não ser que eu faça algo diferente. Então, vou começar fazendo algo diferente. Tanto Jeoacás quanto Jeú foram reis ímpios. E esse camarada falou assim, quer saber? Vou fazer diferente. Eu vou buscar a ajuda do homem de Deus. Quem veio antes de mim não buscou a Deus. Eu vou buscar. Eu vou fazer diferente. E ele vai até o profeta. E quem é o profeta da vez? Que é simplesmente Eliseu. E aqui eu vou ter que dar uma pincelada sobre a vida e a história de Eliseu para ficar lúcido o que eu quero passar, tá ok? O profeta da vez aqui é Eliseu.
Só que tem um detalhe, irmãos. A última vez que a Bíblia vai mencionar Eliseu, antes do capítulo 13, é no capítulo 9. E nós lemos do capítulo 9, do capítulo 13 de 2 Reis, em 15 minutinhos, muito rápido. Só que entre o capítulo 9 e o capítulo 13, tem mais de 40 anos de história. É um tempo considerável. E a última vez que Eliseu apareceu na história, ele tinha aproximadamente 40 anos, por volta de 40 anos. Está aparecendo agora com mais de 80. E como é que Eliseu aparece no texto? Nós lemos aqui: idoso, sozinho e doente à beira da morte. E aí o rei bate na porta da casa do profeta Eliseu, e quando o profeta idoso, ferido, abre a porta, olha que o rei fala para ele: meu pai, carros de Israel e os seus cavaleiros. Para nós é simples, não significa nada, mas o coração do profeta Eliseu, não tenha dúvida, disparou quando ele ouviu isso. Sabe por quê? Lá em 2 Reis 2, no verso 12, Eliseu um dia disse isso para quem ele muito amava: Elias. Elias está subindo em um redemoinho, a capa está caindo. Eliseu olha para Elias e diz: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E mais de 40 anos se passam. Agora o rei bate na porta da casa dele e repete o mesmo que ele disse para o pai espiritual dele muito tempo atrás. E entenda isso, queridos, essa frase para nós não tem peso nenhum. O que quer dizer carros de Israel e seus cavaleiros? Para a gente é comum, não quer dizer nada de especial. Mas para o povo hebreu, quando você diz assim para alguém: carros de Israel e os seus cavaleiros, é diferente. Para o povo hebreu, quando eu digo carro de Israel e seus cavaleiros, você está dizendo assim: para mim, você vale mais que todo o exército de Israel. Quando Elias estava subindo, Eliseu disse assim: Elias, para mim você vale mais do que todo o exército de Israel. Aí o tempo passa, Eliseu fica idoso, doente. Quem olha para o profeta doente, idoso, pensa: não serve para mais nada. Aí o rei bate na porta da casa dele e fala assim: ô profeta, você pode estar idoso e doente, mas para mim você ainda vale mais do que todo o exército. Sabe o que eu aprendi aqui? Eliseu um dia disse isso para Elias. E antes de Eliseu morrer, Deus usa alguém para falar a mesma coisa para Eliseu. Guarde isso no seu coração. As palavras que a gente fala não caem no esquecimento. Elas batem na parede da eternidade e um dia voltam sobre a nossa vida. Cuidado com o que você fala. Aleluias. Você está entendendo essa palavra, querido? Você está entendendo aonde essa palavra está direcionando? Está entendendo todo o contexto que está englobando essa história, isso tudo? Aleluias! Deixa eu pegar um texto aqui para ficar lúcido. Bom, deixa depois eu pego esse texto. Resumindo, cuidado com as palavras. O que você planta, você colhe. Gálatas 6:7, é dessa palavra que eu estava tentando lembrar. A lei da semeadura, ela é fiel. Não gosta do que você está colhendo? Mude a semente. Uma boa maneira de começar a mudar a semente é vigiando no que a gente fala. Eliseu, na beira da morte, achando que não tinha mais nada para produzir. O rei chega lá e fala para ele: para mim você tem mais valor do que todo o exército. Lição que eu aprendo aqui: quem olha para o profeta não dá nada por ele. Está ferido, idoso e sozinho, mas no mundo espiritual o camarada ainda vale mais que um exército inteiro. Talvez alguém olhou para você e você está ferido por alguma situação, magoado por alguma coisa, isolado, desprezado, e pode ser que você pense a seu respeito mesmo: eu não tenho mais jeito. Sabe o que Deus está falando para você?
mesmo isolado, mesmo ferido, ainda vale mais do que um exército inteiro. Ei, você tem muito a produzir ainda. Mesmo ferido, você tem muito a fazer ainda. Aleluias! Mas o que me encanta aqui, voltando para Jeoás, né, que é o foco, sair daqui do assunto Eliseu, porque o foco aqui é Jeoás. Quando Jeoás chega, ele não precisa falar o que ele foi fazer, porque profeta que é profeta pode estar idoso, sozinho e ferido, mas não deixa de ser profeta. O camarada ainda tem o feeling, tem a ligação ali com Deus, intimidade. O rei chega, né? O rei não precisa falar nada. Quando o rei chegou, Eliseu fala assim, ó, pega o arco, pega a flecha. Em outras palavras, eu já sei o que você vai fazer aqui, rei. Eu sei que você vem em busca de uma oportunidade de mudar a história da sua família e dessa nação. E tem notícia boa. Deus vai te dar essa oportunidade. Pega o arco e pega as flechas. Escute isso, presta atenção. Por que o profeta manda ele pegar o arco e a flecha? Porque todo príncipe, todo filho de rei, aos 7 anos de idade, já era obrigado a começar a estudar sobre uma arma de guerra. E Jeoás, desde criança, se especializou em usar o arco e a flecha. Então o rei não podia sair do palácio de forma desarmado. Então quando ele saía com seu arco e com as suas flechas. E quando ele chega diante de Eliseu, Eliseu diz: pega o seu arco e as suas flechas. Melhorando a aplicação aqui, pega o que você tem na mão, porque é isso aí que Deus vai usar para mudar o rumo da sua história. Aí você pensa, mas o que, Rubens? Um arco e algumas flechas podem fazer contra 150 mil homens? Humanamente falando, fisicamente falando, nada. Só que um arco e uma flecha nas minhas mãos, ela não vai ter poder algum. Mas se Deus abençoar, ela muda o rumo da nossa e da minha e da tua história. Talvez o que você precise é só de uma oportunidade de mudar a história da sua família. E talvez você olhe para o que você tem hoje, arco e flecha, coisa simples. Um sonho, um projeto, uma ideia, um dom, um talento, algo simples. Mas Deus está dizendo, eu vou usar o que está na tua mão para te dar o que a tua mão não alcança. Ei, recebe essa palavra para você aí, querido. Recebe essa palavra aí, querida. Deus usará o que está nas suas mãos para te dar uma grande oportunidade de mudar a história da tua casa, de mudar a história da sua família, do seu casamento, do seu ministério. Enquanto você está ouvindo essa mensagem, você já sabe quais são os arcos e as flechas que Deus colocou nas tuas mãos. Enquanto você está ouvindo aqui, você já sabe o que Deus colocou na tua mão. Então, é isso que Ele vai usar para mudar a história da sua casa, da sua família. É o que você tem nas suas mãos que Ele vai usar. O profeta fala, pega o arco, pega as flechas. Olha o que Eliseu faz, olha que interessante, verso 16. Põe a tua mão sobre o arco. Ele pôs a mão no arco. Aí Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. Aqui é que está o grande segredo. Sabe por quê? Porque a mão do profeta sobre a mão do rei, o rei pegou no arco e a flecha. O profeta pegou sobre a mão do rei. Sabe o que isso representa? A bênção de Deus em cima daquilo. É aqui que está o segredo. O que você tem pode ser simples, pode ser pequeno e desprezível para muita gente, né? Mas se Deus estendeu a mão, isso vira uma potência. Isso vai ganhar uma proporção maior, porque tem a mão de Deus nela. Eliseu colocou a mão. Aí Eliseu diz assim, verso 17, escute isso, presta atenção. Abre a janela para o oriente. Aí o rei abriu. Atira, o rei atirou. Eliseu diz, libera a palavra profética para ele, fala assim, é a flecha do livramento do Senhor, é a flecha do livramento contra os sírios. Escute, entenda, presta atenção. Eliseu diz assim, pega o que você tem. O rei pega.
O profeta estende a mão sobre aquilo e abençoa. Depois que o profeta abençoa e coloca as mãos sobre, o profeta fala: agora abre a janela para o lado do Oriente. Vou repetir algo aqui, presta atenção. A repetição é pedagógica, né? Filipenses 3:1 diz: não me canso de escrever as mesmas coisas, então vou repetir. Eu já disse isso algumas vezes. Eliseu disse assim: abre a janela. O que ele mandou abrir? A janela. Ele não mandou abrir a porta, irmão, mandou abrir a janela. Presta atenção, o segredo é a janela. Nós gostamos muito, né? Que acho que para Deus dar a vitória, Deus tem que abrir o que? A porta, né? Todo mundo fala: Deus vai abrir a porta, essa porta vai abrir, Deus vai fechar a porta e glória a Deus. Só que nessa palavra aqui, Deus está dizendo que Ele vai fazer milagre com a porta fechada, minha irmã. Eu não entendo muito bem, não sei o que Eliseu tinha com porta, mas se nós fazemos uma análise do ministério de Eliseu, Eliseu era o profeta das portas fechadas, irmão. Você já reparou nisso? Já pensou? Já refletiu? Se Eliseu fosse um pregador nos dias atuais, dificilmente ele ia pregar em culto de vitória, em culto de campanha de glória, de segunda casa, porque tudo para Eliseu era porta fechada. A viúva chega para Eliseu e fala assim: meu marido morreu, deixou uma dívida, eu não tenho como pagar. Eliseu fala o quê? O que você tem em casa? Ela fala: uma botija de azeite, né? O que Eliseu fala? Entra em casa e fecha o quê? A porta. Eliseu falou: vai ter milagre com a porta fechada. Glorifica a Deus. E no mesmo capítulo 4, a sunamita diz que o filho dela morre. A Bíblia diz que Eliseu pega o menino, leva para o quarto e fecha a porta. E quando a porta abre, o menino está o quê? Está de pé, está ressuscitado. Aí o rei chega para ele e fala assim: estou procurando uma oportunidade. O que o profeta disse para ele? Não abre a porta não, abre a janela. Em outras palavras, deixa a porta fechada, rei. Pode ser que alguém olhou para você e viu a porta fechada. E nessa mensagem, Deus está falando para você: vai ter milagre, mesmo que a porta esteja fechada. Vai ter provisão, vai ter milagre, vai ter providência, vai ter mão de Deus, vai ter operação de milagre, mesmo que a porta esteja fechada. Você crê nisso? Você acredita nisso? Você recebe isso? Aleluias, aleluias. Abre a janela, o profeta fala. Guarde isso no seu coração. Tem vezes que a porta fecha, mas Deus abre uma janela de oportunidades. Agora tem um texto sobre janela na Bíblia que nós lemos, que muitas vezes é pregado, e nós não refletimos, não fazemos aquela tal exegese, não lemos com cuidado e passa batido detalhes que fazem toda a diferença, que é Malaquias 3:10: ser fiel a mim, fazei prova de mim depois, vocês verão se eu não abrirei as janelas dos céus e vou enviar uma bênção de maior abastança. Presta atenção, tem uma bênção no céu que não vem pela porta. Ela vem pela janela. Sabe por quê? Porque quando alguém é fiel comigo no dízimo e na oferta, eu não mando a bênção pela porta, eu mando a bênção pela janela. Eu matutei, demorei para entender isso, mas eu acho que eu tô no caminho para entender. Eu acho que eu tô entendendo. Você quer saber, irmão? Glorifica a Deus aí, que você vai entender o mistério da janela, o mistério de quem abre a janela. Bênção de Deus vem para a janela. Deus está abrindo uma janela de provisão para você. Deus está abrindo algo novo para você. Pode ser que as pessoas estejam vendo porta fechada para você, mas eu quero dizer para você, tem janela sendo aberta para você, janela de escape, janela de bênção para a tua vida.
E o mistério, por que Deus disse que vai abrir a janela? Porque porta a gente abre tanto por dentro quanto por fora. É só você ter a chave que você tem o domínio da porta. Você já está entendendo aí na sua casa? Por que da janela? A porta você abre tanto por dentro quanto por fora. Basta você ter a chave. Agora a janela só abre por um lado, meu irmão. Só abre por dentro. Ou seja, sabe o que Deus está falando? Quando o povo é fiel comigo, tem uma bênção aqui que ninguém alcança. Só eu posso mandar. Só eu só abro por dentro para mandar isso. Né? E o camarada que está em busca de uma oportunidade para mudar a história da sua família, da sua nação, da sua casa. E o profeta fala, abre a janela. Agora, entenda, não é qualquer janela, tem que ser a janela do Oriente. É a janela do Oriente. Todos aqui sabem, todos que estão vendo sabem. E, lógico, existem exceções. As casas têm algumas portas, né? É natural isso. Mas a quantidade de janelas, geralmente, é maior do que as portas. É aqui que eu quero chegar. O profeta poderia ter dito, bom, abre qualquer janela. Mas a palavra de Deus, ela não confunde, ela sempre dá direção. Quando Deus fala, ele direciona. E olha o que o profeta diz, abre a janela, mas não é qualquer uma. É a janela pro Oriente. Por que pro Oriente? Porque era pro Oriente que estava a Síria. O inimigo que o rei tinha que derrotar para mudar a história da família dele. Aquela história de fracasso, aquele ciclo ali de derrota, que acompanhava a família dele, o inimigo que ele tinha que vencer, que ele haveria de recuperar a honra, ficava por Oriente. E o profeta fala, abre a janela pro lado daquilo o que você quer vencer. Abre a janela para o lado daquilo que você quer conquistar, trocando aqui por miúdos, tenha meta, tenha alvo, tenha foco, tenha plano. Abre a janela para o Oriente, aonde você quer chegar, até onde você quer ir. Deixa eu dizer algo para você, sabe por que tem gente que não chega a lugar nenhum? Porque não sabe nem onde quer chegar. Tem gente que não chega a lugar nenhum porque não sabe onde quer chegar. Eu fico vendo o pessoal, a galera nova aí, e eu me incluo também nela, conversando com o pessoal, eles perguntam quais os planos que você tem para o futuro, A resposta que eu mais escuto tô aí. Vamos ver o que Deus tem para nós. E Deus olhando para o céu falando, eu? Meu amigo, nem você sabe o que você quer, você não tem alvo, não tem meta. O que você quer que eu faça do quê? Mas a pergunta é, aonde você quer chegar? Os maiores homens da história. Não digo isso só no âmbito religioso, mas eu digo no âmbito histórico. Todos esses grandes homens, todos esses grandes expoentes da história sabiam onde queriam chegar. Tinham meta. Eles tinham direção. Os números podem até divergir, dependendo da fonte que você buscar, ou do livro que você ler, mas o que eu mais ouvi até hoje é que Thomas Edison, antes de fazer essa lâmpada aqui acender e funcionar, tentou mais de 1.400 vezes. Sabe o que é isso? Alvo, meta, querer chegar num lugar, abrir a janela para o Oriente e dizer, é lá que eu vou entrar, é lá que eu vou chegar, é aquilo lá que eu vou conquistar. Talvez o que esteja faltando para você romper com tua família, no seu casamento, com seu sonho, no seu ministério, é você abrir uma janela, dar uma direção e traçar a meta. É aqui que eu vou chegar, é ali que eu vou, é lá que eu vou entrar, é assim que eu vou fazer. Deus está abrindo janela. Você recebe isso daí? Estamos num momento de pandemia. Estamos num momento complicado de viver. Estamos num momento
onde nós estamos sendo cerceados de algumas coisas, por questões legais, alguns exageros talvez. Mas a pergunta é: o que você quer fazer depois que isso tudo acabar? Onde você quer chegar? O que você planeja? Quais são suas ideias? Quais os planos que você tem? Comece agora. Inclua sua família nos seus planos. Trace objetivos. Coloque metas. É esta a ideia. É este o cerne desta mensagem. É este o sentido desta palavra, queridos. Está entendendo isso, irmãos? Quem pensa grande não espera acontecer. Traça metas. Faz planos. Planeja. Executa. Se esforça. Corre atrás. Faz. E entenda isso, abra a janela para o Oriente, tenha foco, tenha direção, tenha diretriz, tenha um ideal para você lutar. Não viva cada dia como se fosse daquela forma, o que acontecer, aconteceu. Não, abra a janela para o Oriente, planeje. Sabe, a palavra desorientado vem justamente desse texto, daí. Nós nos guiamos pelo norte, mas lá naquela região o povo seguia pelo oriente. Então quando alguém perdia o rumo, dizia o quê? Está desorientado. Desorientado é quem não tem oriente, é quem não tem rumo, quem não tem meta, quem não tem objetivo. Agora, por que o profeta manda abrir para o Oriente? Primeiro, porque era o lado que ele queria chegar. Segundo, porque o Oriente, nessa região, é o lado em que o sol nasce. Esse é o segredo. É o lado onde o sol nasce e era o lado onde o seu inimigo estava. E toda vez que o sol nasce, é porque começou o quê? Um novo dia, um novo amanhã. Abre a janela para o Oriente, porque hoje pode estar difícil, mas vem um novo dia de Deus aí para a sua vida. O choro pode até durar uma noite toda, mas a alegria, irmão, ela vem pela manhã, você sabe disso. Tá entendendo essa palavra? Vem um novo tempo, vem um novo dia, vem algo novo. Ei, essa crise vai passar, essa adversidade vai passar, essa luta vai passar, vem tempo novo de Deus para você, mas tem um Oriente. Deixa eu concluir isso aqui, para encerrar. O profeta diz: abre a janela para o Oriente, atira. Quando o rei atirou a primeira flecha, o profeta diz: é a flecha do livramento do Senhor. Traduzindo, é a sua oportunidade esta. Vai, muda a história. Vence o inimigo que o seu pai não venceu. Vai. Vence o inimigo que o seu avô não venceu. Vai. Rompe com essa história de derrota. Rompa. Vai. Entra para a história como alguém que venceu, que teve sucesso. Vai. É a sua chance, sua oportunidade. É a flecha do livramento. Aí o profeta estendeu a mão, liberou a palavra, deu a direção e falou: agora é contigo, vai. Vai lá que agora é sua vez. Vai, rei, agora é por sua conta. Cada flecha um livramento. Aí o rei começa a pegar flecha. Aí o rei pega uma, atira, pega outra, atira, pega a terceira e atira e para de atirar. Ei, eu já vi gente pregar esse texto aqui, interpretar de maneira diferente. Não estou falando que é errado, não estou falando que é equívoco, não. Estou dizendo que não é a maneira como eu consigo enxergar isso aqui. Tá? Já vi pessoas dizerem que o rei pegou uma flecha e feriu o chão 3 vezes com ela. Não consigo interpretar assim, porque no texto Eliseu é claro e diz: as flechas, no plural, não no singular. Então acredito que foram 3 flechas. O rei atirou 3 flechas e parou. E quando o rei parou, o profeta se indignou e falou: rapaz,
5 ou 6 vezes você deveria ter atirado, cara. Você venceria o inimigo de uma vez. Como você atirou só 3 flechas, você vai vencer só 3 vezes. Depois você perde de novo. Entenda isso, irmãos. Entenda para finalizar isso aqui. O profeta diz: você poderia ter atirado 5 ou 6, cara. 6 é o múltiplo de 3. O que o profeta está dizendo? Você poderia ter feito 2 vezes mais. 2 vezes mais do que você fez. Poderia ter ido além. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu sempre posso fazer um pouquinho mais. Você pode se esforçar um pouquinho mais? Você pode orar um pouquinho mais? Você pode ensaiar um pouquinho mais? Você pode se consagrar um pouquinho mais? Você pode amar um pouquinho mais? Você pode adorar um pouquinho mais? Você pode ajudar um pouquinho mais? Você pode ser um crente melhor um pouquinho mais? Você pode ser um pai melhor? Você pode ser um marido melhor? Você pode ser um pastor melhor? Você pode ser um pregador melhor? Você pode ser um tangedor melhor. Você, eu, nós precisamos fazer um pouco mais. E o cara que está falando para ele fazer um pouco mais, Eliseu, é um camarada que pode falar sobre o assunto, tem autoridade para falar disso. Sabe por quê? Porque o dia que Elias deu uma oportunidade para ele, Elias perguntou: Eliseu, você quer o quê? Sabe o que ele pediu? Eu quero o dobro. Eu quero porção dobrada. Eliseu está dizendo: quando eu tive a minha oportunidade, eu fiz o dobro, eu pedi o dobro. Você está tendo a sua e está fazendo o basicão, só o que você pode? Está fazendo só o que está na tua mão? O que é isso? Faça um pouquinho mais. Vai além, faça um pouquinho mais, se esforce um pouquinho mais. E o camarada poderia ter feito o dobro. Sabe quantas flechas cabem numa aljava? Sabe quantas? 30. Quantos o camarada usou? 3. Ele usou 10% do potencial que ele tinha. Deus está enchendo a tua aljava de flecha e está dizendo: ei, usa. E agora? Vai usar tudo? Ou vai se contentar em usar só a menor parte dele? Deixa eu dizer algo para você. Deus está enchendo a tua aljava de flechas. Deus está colocando oportunidades na sua vida. Cabe a você decidir se vai utilizar ou não. Cabe a você entender se vale a pena ou não agarrar essas oportunidades. Mas receba essa palavra em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Eu quero que você fique em oração, eu quero que você ore por mim, ore pelos ministérios, ore pelo nosso Brasil, ore pela nossa igreja, se inscreve, compartilhe, curta, ore, abençoe e seja uma bênção e não deixe que as oportunidades passem despercebidas na tua vida. Deus abençoe.